Livro X Éolo, Os Lestrigões, Circe. Dali seguimos até a ilha Eólia, onde vive Éolo, filho de Hípotas, querido dos deuses imortais. É uma ilha que flutua, por assim dizer, sobre o mar, cingida de ferro por um muro que a envolve. Ora, Éolo tem 6 filhas e 6 filhos vigorosos. Então fez os filhos casarem com as filhas, e todos vivem com seu querido pai e mãe, festejando e desfrutando de todo tipo concebível de luxo. Durante todo o dia a atmosfera da casa está carregada do aroma de carnes assando até que geme de novo, pátio e tudo, mas à noite dormem em suas camas bem feitas, cada um com sua própria esposa entre os cobertores. Esta era a gente entre a qual tínhamos agora chegado. Éolo me hospedou por um mês inteiro, me fazendo perguntas o tempo todo sobre Troia, a frota argiva e o retorno dos aqueus. Contei-lhe exatamente como tudo acontecera, e quando disse que precisava partir, lhe pedi que me ajudasse em meu caminho. Ele não fez dificuldade alguma, mas se pôs a fazê-lo de imediato. Além disso, esfolou para mim uma pele de boi de primeira para conter os caminhos dos ventos vivantes, e fechou dentro da pele como num saco, pois Zeus o fizera capitão sobre os ventos. Podia agitar ou acalmar cada um deles, conforme seu próprio prazer. Pôs o saco no navio e amarrou a boca tão firmemente com um fio de prata que nem sequer um sopro de vento lateral poderia soprar de quadrante algum. O vento oeste, que nos era favorável, deixou sozinho soprar como quisesse. Mas tudo veio a nada, pois nos perdemos por nossa própria tolice. 9 dias e 9 noites navegamos, e no 10º dia nossa terra natal apareceu no horizonte. Chegamos tão perto que podíamos ver os fogos de restolho ardendo, e eu, já então completamente exausto, caí num sono leve, pois nunca deixara o leme sair de minhas próprias mãos, para que chegássemos em casa mais depressa. Sobre isso os homens começaram a conversar entre si, e disseram que eu estava trazendo ouro e prata no saco que Éolo me dera. Que os céus me abençoem, dizia um se voltando para o vizinho. Como este homem é honrado e faz amigos em qualquer cidade ou país aonde vá. Vede que prêmios finos ele está levando para casa vindos de Troia. Enquanto nós que viajamos tão longe quanto ele, voltamos com as mãos tão vazias quanto quando partimos, e agora Éolo lhe deu ainda muito mais. Depressa, vejamos o que é tudo isso e quanto ouro e prata há no saco que lhe deu. Assim conversaram e prevaleceram os maus conselhos. Soltaram o saco ao que o vento saiu uivando e ergueu uma tempestade que nos levou chorando para o mar e para longe de nosso próprio país. Então despertei e não sabia se me lançava ao mar ou vivia e tirava o melhor proveito disso. Mas suportei, me cobri e me deitei no navio, enquanto os homens lamentavam amargamente enquanto os ferozes ventos levavam nossa frota de volta à ilha Eólia. Quando alcançamos, desembarcamos para tomar água, jantamos perto dos navios. Imediatamente após o jantar tomei um arauto e um de meus homens e fui direto à casa de Éolo, onde o encontrei festejando com sua esposa e família. Então nos sentamos como suplicantes no umbral. Ficaram atônitos ao nos ver e disseram: Ulisses, o que te traz aqui? Que Deus tem te maltratado? Tomamos grande cuidado em te ajudar em teu caminho de volta a Ítaca, ou onde quer que fosse que quisesses ir. Assim falaram, mas respondi tristemente: Meus homens me arruinaram, eles e o sono cruel. Me destruíram, meus amigos, remediai este mal para mim, pois podeis se quiserdes. Falei tão comoventemente quanto pude, mas nada disseram, até que seu pai respondeu: Vilíssimo dos homens, sai de uma vez desta ilha. A quem o céu odeia, de modo algum hei de ajudar. Vai-te, pois vens aqui como alguém abominado pelo céu. E com estas palavras me enviou pesaroso de sua porta. Dali navegamos tristemente até que os homens ficassem exaustos de remar longa e infrutiferamente, pois já não havia vento algum para ajudá-los. 6 dias, noite e dia, nos esforçamos e no 7º dia alcançamos a rochosa fortaleza de Lamo, Télépilo, a cidade dos Lestrigões, onde o pastor que está conduzindo suas ovelhas e cabras para serem ordenhadas saúda. Aquele que está conduzindo seu rebanho para fora, para pastar, e este último retribui a saudação. Naquele país, um homem que pudesse passar sem dormir poderia ganhar dobro do salário, um como pastor de gado e outro como pastor de ovelhas,
pois trabalham quase o mesmo de noite e de dia. Quando chegamos ao porto, encontramos o cercado de terra sob penhascos íngremes, com uma entrada estreita entre dois promontórios. Meus capitães levaram todos os seus navios para dentro, e os prenderam bem próximos uns dos outros, pois nunca havia sequer um sopro de vento lá dentro, mas era sempre calmaria total. Mantive meu próprio navio do lado de fora, e o amarrei a uma rocha bem na ponta do promontório. Então escalei uma alta rocha para reconhecer o terreno, mas não pude ver sinal nem de homem nem de gado, apenas alguma fumaça se erguendo do solo. Então enviei 2 de meus companheiros com o assistente para descobrir que tipo de gente eram os habitantes. Os homens, ao chegarem à terra, seguiram uma estrada nivelada pela qual o povo traz sua lenha das montanhas até a cidade, até que logo encontraram uma jovem que saíra para buscar água e que era filha de um lestrigão chamado Antífates. E até a fonte Artácia, de onde o povo traz sua água. E quando meus homens se aproximaram dela, perguntaram-lhe quem seria o rei daquele país e sobre que tipo de gente ele reinava. Então os direcionou à casa de seu pai. Mas quando ali chegaram, encontraram sua esposa uma gigante tão enorme quanto uma montanha, e ficaram horrorizados à vista dela. Ela de imediato chamou seu marido Antífates da praça de assembleia. Ele logo se pôs a matar meus homens. Agarrou um deles e começou a fazer dele seu jantar ali mesmo, ao que os outros 2 correram de volta aos navios o mais depressa que puderam. Mas Antífates ergueu um alarido atrás deles, e milhares de robustos lestrigões surgiram de todos os quadrantes, ogros, não homens, atiraram nos vastas rochas dos penhascos como se fossem meras pedras, e ouvi o som horrendo dos navios se despedaçando uns contra os outros, e os gritos de morte de meus homens, enquanto os lestrigões os espetavam como peixes e os levavam para casa para comê-los. Enquanto assim matavam meus homens dentro do porto, saquei minha espada, cortei o cabo de meu próprio navio, e disse a meus homens que remassem com toda a força se também eles não quisessem sofrer como os demais. Então se esforçaram por suas vidas, e ficamos bastante gratos quando alcançamos águas abertas, fora do alcance das rochas que nos arremessavam. Quanto aos outros, não restou nenhum deles. Dali navegamos tristemente, contentes de ter escapado à morte, embora tivéssemos perdido nossos companheiros, e chegamos à ilha Ea, onde vive Circe, uma grande e astuta deusa, própria irmã do mago Eetes, pois ambos são filhos do sol por Perse, que é filha de Oceano. Trouxemos nosso navio a um porto seguro sem uma palavra, pois algum deus nos guiou até lá, e tendo desembarcado, ficamos ali por 2 dias e 2 noites, exaustos de corpo e espírito. Quando chegou a manhã do 3º dia, tomei minha lança e minha espada, e me afastei do navio para reconhecer o terreno e ver se poderia descobrir sinais de obra humana, ou ouvir o som de vozes. Escalando o topo de um alto miradouro, avistei a fumaça da casa de Circe se erguendo em meio a uma densa floresta de árvores, e ao ver isso hesitei se, tendo visto a fumaça, não deveria ir de imediato descobrir mais, mas no fim julguei melhor voltar ao navio, dar aos homens seu jantar e enviar alguns deles em vez de ir eu mesmo. Quando já quase voltara ao navio, algum deus teve pena de minha solidão, e enviou um belo cervo de galhada bem no meio de meu caminho. Descia de sua pastagem na floresta para beber do rio, pois o calor do sol o impelia, e enquanto passava, cravei-o no meio das costas. A ponta de bronze da lança o atravessou de lado a lado, e ele jazeu gemendo no pó até que a vida o deixasse. Então pus meu pé sobre ele, tirei minha lança da ferida, e a pousei. Também juntei capim áspero e juncos, e os torci numa corda robusta e boa de cerca de 2 braças, com a qual amarrei os 4 pés da nobre criatura juntos. Feito isso, pendurei em torno de meu pescoço e voltei andando ao navio apoiado em minha lança, pois o cervo era demasiado grande para que eu conseguisse carregá-lo no ombro, equilibrando-o com uma mão. Ao lançá-lo ao chão diante do navio, chamei os homens e falei animadamente a cada um deles, homem por homem. Olhai aqui, meus amigos, disse eu, não vamos morrer tão antes de nosso tempo afinal. E de qualquer modo não vamos passar fome, enquanto tivermos algo para comer e beber a bordo. Sobre isso descobriram as cabeças na praia e admiraram o cervo, pois era de fato um esplêndido animal. Então,
Quando fartaram os olhos o bastante com ele, lavaram as mãos e começaram a cozinhá-lo para o jantar. Assim, durante todo o longo dia até o pôr do sol, ficamos ali comendo e bebendo até nos fartar. Mas quando o sol se pôs e escureceu, acampamos na praia. Quando a filha da manhã, a aurora de dedos rosados, apareceu, convoquei um conselho e disse: Meus amigos, estamos em dificuldades muito grandes. Escutai-me, portanto. Não temos ideia de onde o sol se põe ou nasce, de modo que nem mesmo sabemos distinguir leste de oeste. Não vejo saída para isso, ainda assim, devemos tentar encontrar uma. Estamos certamente numa ilha, pois subi tão alto quanto pude esta manhã, e vi o mar alcançando toda a volta até o horizonte. Fica baixa, mas em direção ao meio vi fumaça se erguendo de dentro de uma densa floresta de árvores. Seus corações afundaram ao me ouvirem, pois se lembraram de como foram tratados pelo Lestrigão Antífates e pelo selvagem ogro Polifemo. Choraram amargamente em seu desalento, mas nada se ganhava chorando, então os dividi em 2 companhias e pus um capitão sobre cada uma. Dei uma companhia a Euríloco, enquanto eu mesmo tomei o comando da outra. Então lançamos sortes num capacete, e a sorte caiu sobre Euríloco. Então partiu com seus 22 homens, e choraram, assim como nós que ficamos para trás. Quando chegaram à casa de Circe, encontraram-na construída de pedras cortadas, num sítio que podia ser visto de longe, no meio da floresta. Havia lobos selvagens de montanha e leões rondando por toda a volta, pobres criaturas enfeitiçadas que ela domara com seus encantamentos e drogara em submissão. Não atacaram meus homens, mas abanaram as grandes caudas. Os acariciaram e esfregaram os focinhos amorosamente contra eles. Como cães se aglomeram em torno de seu amo quando o veem chegando do jantar, pois sabem que lhes trará algo, assim mesmo estes lobos e leões com suas grandes garras, acariciaram meus homens. Mas os homens ficaram terrivelmente assustados ao ver criaturas tão estranhas. Logo chegaram aos portões da casa da deusa, e enquanto ali ficavam, puderam ouvir Circe dentro, cantando lindissimamente enquanto trabalhava em seu tiar, fazendo um tecido tão fino, tão macio e de cores tão deslumbrantes quanto ninguém a não ser uma deusa poderia tecer. Sobre isso Polites, a quem eu valorizava e confiava mais do que a qualquer outro de meus homens, disse a alguém lá dentro trabalhando num tiar e cantando lindissimamente. O lugar todo ressoa com isso. Chamemo-la e vejamos se é mulher ou deusa. Chamaram-na e ela desceu, destrancou a porta e lhes disse que entrassem. Eles, não pensando mal algum, a seguiram, todos exceto Euríloco, que suspeitou de maldade e ficou fora. Quando os teve dentro de sua casa, sentou-os em bancos e assentos e lhes misturou uma mistura com queijo, mel, farinha e vinho prêmio, mas a drogou com venenos maliciosos para fazê-los esquecer seus lares. E quando beberam, ela os transformou em porcos com golpe de sua varinha, e os trancou em seus chiqueiros. Eram como porcos, cabeça, pelo e tudo, e grunhiam exatamente como fazem os porcos. Mas seus sentidos eram os mesmos de antes, e se lembravam de tudo. Assim então ficaram trancados guinchando, e Circe lhes atirou algumas bolotas e frutos de faia como os que os porcos comem. Mas Euríloco correu de volta para me contar sobre o triste destino de nossos companheiros. Estava tão dominado pelo desalento que, embora tentasse falar, não conseguia encontrar palavras para fazê-lo. Seus olhos se encheram de lágrimas, e só conseguia soluçar e suspirar, até que por fim lhe arrancamos sua história à força, e nos contou o que acontecera aos demais. Fomos, disse ele, como nos disseste, através da floresta, e no meio dela vi uma bela casa construída com pedras cortadas num lugar que podia ser visto de longe. Ali encontramos uma mulher, ou então era uma deusa, trabalhando em seu tiara e cantando docemente. Então os homens gritaram para ela e a chamaram, ao que de imediato ela desceu, abriu a porta, e nos convidou a entrar. Os outros não suspeitaram de maldade alguma, então a seguiram para dentro da casa, mas fiquei onde estava, pois pensei que pudesse haver alguma traição. Daquele momento em diante não os vi mais, pois nenhum deles jamais saiu, embora tenha ficado sentado muito tempo vigiando por eles. Então tomei minha espada de bronze e a pendurei sobre os ombros. Também tomei meu arco e disse a Euríloco que voltasse comigo e me mostrasse o caminho.
Mas ele se agarrou a mim com ambas as mãos e falou piedosamente, dizendo: Senhor, não me forces a ir contigo, mas deixa-me ficar aqui, pois sei que não trarás nenhum deles de volta contigo, nem tampouco voltarás vivo tu mesmo. Vejamos antes se não podemos escapar ao menos com os poucos que nos restam, pois ainda podemos salvar nossas vidas. Fica onde estás. Então, respondi, comendo e bebendo no navio. Mas eu devo ir, pois estou mais urgentemente obrigado a fazê-lo. Com isso deixei o navio e segui terra dentro. Quando atravessei o bosque encantado e estava perto da grande casa da feiticeira Circe, encontrei Hermes com sua varinha dourada, disfarçado como um jovem no auge de sua juventude e beleza, com a penugem apenas começando a crescer em seu rosto. Aproximou-se de mim e tomou minha mão na sua, dizendo: Meu pobre e infeliz homem, para onde vais sobre este cume de montanha, sozinho e sem conhecer o caminho? Teus homens estão trancados nos chiqueiros de Circe, como se fossem tantos javalis selvagens em suas tocas. Certamente não imaginas que possas libertá-los. Posso te dizer que jamais voltarás, e terás de ficar ali com o resto deles. Mas não te preocupes, hei de te proteger e te tirar de tua dificuldade. Toma esta erva, que é de grande virtude, e mantém-na contigo quando fores à casa de Circe. Será um talismã para ti contra todo tipo de maldade. E hei de te contar toda a malvada bruxaria que Circe há de tentar praticar contra ti. Misturará uma mistura para tu beberes, e drogará a farinha com que a faz, mas não conseguirá te enfeitiçar, pois a virtude da erva que hei de te dar impedirá seus feitiços de funcionarem. Hei de te contar tudo sobre isso. Quando Circe te golpear com sua varinha, saca a tua espada e salta sobre ela como se fosses matá-la. Ela então ficará assustada, e desejará que vás para a cama com ela. Sobre isso não deves recusá-la de imediato, pois queres que ela liberte teus companheiros. E cuide bem também de ti mesmo, mas deves fazê-la jurar solenemente por todos os deuses bem-aventurados que não tramará mais nenhuma maldade contra ti. Ou então, quando estiver nu, há de te desvirilizar e te tornar imprestável para tudo. Ao falar, arrancou a erva do chão e me mostrou como era. A raiz era negra, enquanto a flor era branca como leite. Os deuses a chamam de mole e os homens mortais não podem arrancá-la, mas os deuses podem fazer o que bem quiserem. Então Hermes voltou ao Alto Olimpo, passando sobre a ilha arborizada. Mas segui em frente até a casa de Circe, e meu coração estava nublado de preocupação enquanto caminhava. Quando cheguei aos portões, fiquei ali e chamei a deusa. E assim que me ouviu, desceu, abriu a porta e me pediu que entrasse, então a segui, muito perturbado em minha mente. Sentou-me num assento ricamente decorado e embutido de prata. Havia também os cabelos sob meus pés, e ela misturou uma mistura num cálice dourado para eu beber. Mas a drogou, pois pretendia me fazer mal. Quando ma deu e a bebi sem que me enfeitiçasse, ela me golpeou com sua varinha. Aí está, exclamou, vai para o chiqueiro e faz tua toca com o resto deles. Mas me lancei sobre ela com a espada desembainhada como se fosse matá-la. Ao que caiu com um grito alto, agarrou-se a meus joelhos e falou piedosamente, dizendo: Quem és e de onde vens? De que lugar e povo vieste? Como pode ser que minhas drogas não tenham poder de te enfeitiçar? Jamais nenhum homem foi capaz de suportar sequer um gosto da erva que te dei. Deve ser a prova de feitiços, certamente não pode ser ninguém além do audaz herói Ulisses, que Hermes sempre disse que viria aqui algum dia com seu navio a caminho de casa, vindo de Troia. Assim seja. Então, embainha tua espada e vamos para a cama, para que façamos amizade e aprendamos a confiar um no outro. E eu respondi: Circe, como podes esperar que eu seja amigável contigo quando acabaste de transformar todos os meus homens em porcos? E agora que me tens aqui, pretendes me fazer mal quando me pedes para ir para a cama contigo, e há de me desvirilizar e me tornar imprestável para tudo. Certamente não hei de consentir em ir para a cama contigo, a menos que primeiro faças teu solene juramento de não tramar mais dano algum contra mim. Então jurou de imediato como lhe dissera. E quando completou seu juramento, então fui para a cama com ela. Enquanto isso, suas 4 criadas, que são suas servas domésticas,
se puseram a seu trabalho. São as filhas dos bosques e fontes e das águas sagradas que correm até o mar. Uma delas estendeu um belo pano púrpura sobre um assento e pôs um tapete por baixo dele. Outra trouxe mesas de prata até os assentos e as pôs com cestos de ouro. Uma terceira misturou um pouco de doce vinho com água numa tigela de prata e pôs taças douradas sobre as mesas, enquanto a quarta trouxe água e a pôs para ferver num grande caldeirão sobre um bom fogo que acendera. Quando a água no caldeirão fervia, despejou água fria nela até que ficasse exatamente como eu gostava. Então me pôs numa banheira e começou a me lavar do caldeirão pela cabeça e ombros, para tirar de meus membros a fadiga e a rigidez. Assim que terminou de me lavar e me ungir com óleo, me vestiu com um bom manto e túnica e me conduziu a um assento ricamente decorado embutido de prata. Havia também um escabelo sob meus pés. Uma criada então me trouxe água numa bela jarra dourada e a derramou numa bacia de prata para que lavasse as mãos. E aproximou uma mesa limpa junto a mim. Uma serva graduada me trouxe pão e me ofereceu muitas coisas do que havia na casa. E então Circe me pediu para comer, mas não quis. E fiquei sentado sem prestar atenção ao que estava diante de mim, ainda taciturno e desconfiado. Quando Circe me viu sentado ali sem comer, e em grande tristeza veio até mim e disse: Ulisses, por que ficas sentado assim como se fosses mudo, roendo teu próprio coração e recusando tanto carne quanto bebida? Será que ainda estás desconfiado? Não devias estar, pois já jurei solenemente que não te farei mal. E eu disse: Circe, nenhum homem com qualquer senso do que é correto pode pensar em comer ou beber em tua casa até que tenhas libertado meus amigos e me deixado vê-los. Se queres que eu coma e beba, deves libertar meus homens e trazê-los a mim, para que os veja com meus próprios olhos. Quando disse isso, ela atravessou o pátio direto com sua varinha na mão e abriu as portas do chiqueiro. Meus homens saíram como se fossem tantos porcos de primeira e ficaram olhando para ela. Mas ela foi entre eles e ungiu cada um com uma segunda droga, ao que as cerdas que a droga má lhes dera caíram, e voltaram a ser homens, mais jovens do que antes, e muito mais altos e de melhor aparência. Me reconheceram de imediato, agarraram-me cada um pela mão, e choraram de alegria até que a casa toda se encheu com o som de suas exclamações. E a própria Circe teve tanta pena deles que veio até mim e disse: Ulisses, nobre filho de Laertes, volta de imediato ao mar onde deixaste teu navio, e primeiro puxa-o para a terra. Então, esconde toda a mobília e propriedade de teu navio em alguma caverna, e volta aqui com teus homens. Concordei com isso. Então voltei à praia e encontrei os homens no navio, chorando e lamentando muito piedosamente. Quando me viram, os tolos e choramingões companheiros começaram a saltar em torno de mim, como bezerros que se soltam e brincam em torno de suas mães, quando as veem chegando em casa para serem ordenhadas depois de terem se alimentado o dia todo, e a propriedade ressoa com seu mugido. Pareciam tão contentes de me ver quanto se tivessem voltado à sua própria e acidentada Ítaca, onde tinham nascido e crescido. Senhor, disseram as afetuosas criaturas, estamos tão contentes de te ver de volta quanto se tivéssemos chegado em segurança a Ítaca. Mas conta-nos tudo sobre o destino de nossos companheiros. Falei-lhes reconfortantemente e disse: devemos puxar nosso navio para a terra e esconder a mobília do navio com toda a nossa propriedade em alguma caverna. Então vinde comigo todos vós o mais depressa que puderdes até a casa de Circe, onde encontrareis vossos companheiros comendo e bebendo em meio à grande abundância. Sobre isso os homens teriam vindo comigo de imediato, mas Euríloco tentou detê-los e disse: ai, pobres coitados que somos, o que será de nós? Não vos precipiteis para a vossa ruína indo à casa de Circe, que há de nos transformar todos em porcos ou lobos ou leões, e teremos de ficar montando guarda sobre sua casa. Lembrai-vos de como o Ciclope nos tratou quando nossos companheiros entraram em sua caverna. E Ulisses com eles. Foi tudo por causa de sua pura tolice que aqueles homens perderam suas vidas. Quando o ouvi, fiquei indeciso se sacaria ou não a lâmina afiada que pendia de minha robusta coxa e lhe cortaria a cabeça, apesar de ser parente próximo meu, mas os homens se intercederam por ele e disseram: Senhor, se assim puder ser, deixa esse sujeito ficar aqui e cuidar do navio. Mas leva o resto de nós contigo à casa de Circe.
Sobre isso todos fomos terra adentro. Eu e Íloco afinal não ficou para trás, mas veio também, pois estava assustado com a severa repreensão que eu lhe dera. Enquanto isso, Circe cuidara para que os homens que tinham ficado para trás fossem lavados e ungidos com óleo de oliva. Também lhes dera mantos de lã e túnicas, e quando chegamos os encontramos todos confortavelmente à ceia em sua casa. Assim que os homens se viram face a face e se reconheceram uns aos outros, choraram de alegria e gritaram em voz alta até que o palácio todo ressoou de novo. Sobre isso, Circe veio até mim e disse: Ulisses, nobre filho de Laertes, dize a teus homens que parem de chorar. Sei quanto todos vós sofrestes no mar, e quão mal vos saístes entre selvagens cruéis no continente. Mas isso já passou agora, então ficai aqui e comei e bebei até que sejais mais uma vez tão fortes e vigorosos, quanto quando deixastes Ítaca. Pois no momento estáis enfraquecidos, tanto de corpo quanto de espírito. Continuais o tempo todo pensando nas dificuldades que sofrestes durante vossas viagens, de modo que não vos resta mais alegria alguma. Assim falou ela e concordamos. Ficamos com Circe por um ano inteiro, festejando com quantidade incontável, tanto de carne quanto de vinho. Mas quando o ano passou no minguar das luas e os longos dias voltaram, meus homens me chamaram à parte e disseram: Senhor, é hora de começares a pensar em voltar para casa, se é que és de ser poupado para ver tua casa e país natal. Assim falaram e concordei. Sobre isso, durante todo o longo dia até o pôr do sol. Festejamos até nos fartar de carne e vinho. Mas quando o sol se pôs e escureceu, os homens se deitaram para dormir nos claustros cobertos. Eu, porém, depois de me deitar na cama com Circe, implorei-lhe por seus joelhos, e a deusa escutou o que eu tinha a dizer. Circe, disse eu, por favor, cumpre a promessa que me fizeste sobre me ajudar em minha viagem de volta para casa. Quero voltar e assim também querem meus homens, sempre me importunando com suas queixas assim que tuas costas se voltam. E a deusa respondeu: Ulisses, nobre filho de Laertes, nenhum de vós há de ficar aqui por mais tempo se não quiserdes. Mas há outra jornada que deves fazer antes que possas navegar de volta para casa. Deves ir à casa de Hades e da temida Perséfone para consultar o fantasma do cego profeta tebano Tiresias, cuja razão ainda permanece intacta. A ele somente Perséfone deixou seu entendimento mesmo na morte, mas os outros fantasmas vagueiam sem rumo. Fiquei consternado ao ouvir isso, sentei-me na cama e chorei. E teria de bom grado deixado de viver para ver a luz do sol. Mas logo, quando me cansei de chorar e me contorcer, disse: E quem há de me guiar nesta viagem? Pois a casa de Hades é um porto que navio algum pode alcançar. Não hás de precisar de guia algum, respondeu ela. Ergue teu mastro, estende tuas velas brancas, fica bem quieto e o vento ao norte há de te levar até lá por si mesmo. Quando teu navio tiver atravessado as águas de oceano, alcançarás a fértil costa do país de Perséfone, com seus bosques de altos chopos e salgueiros que perdem seu fruto antes do tempo. Ali encalha teu navio na praia de Oceano, e segue direto até a sombria morada de Hades. Encontrá-la-ás perto do lugar onde os rios Periflegetonte e Cocito, que é um ramal do rio Estige, fluem para o Aqueronte, e verás uma rocha perto dele, bem onde os dois rios rugidores correm um para o outro. Quando tiveres chegado a este lugar, como agora te digo, cava uma trincheira de um côvado mais ou menos de comprimento, largura e profundidade, e derrama nela como libação a todos os mortos. Primeiro, mel misturado com leite, depois vinho. E em terceiro lugar, água, espalhando farinha de cevada branca sobre tudo. Além disso, deves oferecer muitas preces aos pobres e débeis fantasmas, e prometer-lhes que quando voltares a Ítaca hás de sacrificar-lhes uma novilha estéril, a melhor que tiveres, e carregarás a pira com boas coisas. Mais particularmente deves prometer que Tiresias há de ter uma ovelha negra só para si, a mais fina de todos os teus rebanhos. Quando tiveres assim suplicado aos fantasmas com tuas preces, oferece-lhes um carneiro e uma ovelha negra, inclinando suas cabeças em direção ao Érebo. Mas tu mesmo te afasta deles como se fosses em direção ao rio. Sobre isso, muitos fantasmas de homens mortos virão até ti. E deves dizer a teus homens que esfolem as 2 ovelhas que acabaste de matar, e as ofereçam como sacrifício queimado com preces a Hades e a Perséfone.
Então saca tua espada e senta-te ali, de modo a impedir que qualquer outro pobre fantasma se aproxime do sangue derramado antes que Tiresias tenha respondido a tuas perguntas. O vidente logo virá até ti e te dirá sobre tua viagem, que etapas deves cumprir e como deves navegar o mar de modo a alcançar teu lar. Já era madrugada quando terminou de falar. Então me vestiu com minha túnica e manto. Quanto a ela mesma, lançou sobre os ombros um belo tecido leve e etéreo, prendendo-o com um cinto dourado em torno da cintura e cobriu a cabeça com um manto. Então fui entre os homens por toda a casa e falei gentilmente a cada um deles, homem por homem. Não deveis ficar dormindo aqui por mais tempo. Disse-lhes eu, devemos partir, pois Circe me contou tudo sobre isso. E sobre isso fizeram como eu lhes ordenava. Mesmo assim, porém, não os levei embora sem infortúnio. Tínhamos conosco certo jovem chamado Elpenor, não muito notável por bom senso ou coragem, que se embebedara e jazia no telhado da casa, longe do resto dos homens, para dormir sua bebedeira no fresco. Quando ouviu o barulho dos homens se agitando, saltou de repente e esqueceu-se completamente de descer pela escada principal. Então tombou direto do telhado e quebrou o pescoço. E sua alma desceu à casa de Hades. Quando reuniu os homens, disse-lhes: pensais que estáis prestes a partir de volta para casa. Mas Circe me explicou que, em vez disso, temos de ir à casa de Hades e Perséfone para consultar o fantasma do profeta tebano Tiresias. Os homens ficaram de coração partido ao me ouvirem, e se lançaram ao chão gemendo e arrancando os cabelos. Mas não remediavam nada chorando. Quando chegamos à praia, chorando e lamentando nosso destino, Circe trouxe o carneiro e a ovelha, e os amarramos perto do navio. Passou pelo meio de nós sem que soubéssemos, pois que pode ver as idas e vindas de um Deus, se o Deus não deseja ser visto. E assim termina mais um capítulo dessa história. Para acompanhar a sequência completa, é só conferir a playlist aqui na descrição. Se inscreve, ativa o sininho e te vejo no próximo capítulo.